temos conversado a respeito do ser igreja, do nosso propósito, da nossa missão. Nós iniciamos em Mateus 9:35. Nós vimos na nossa última conversa Mateus capítulo 10, versículos 1 a 4. E hoje eu quero continuar essa conversa a partir do versículo 5 com vocês. A conversa, então, continua de Jesus com os seus apóstolos. Veja só o que a palavra de Deus diz. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Veja agora. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus começa a instruir agora os seus apóstolos. Veja a importância disso para a gente. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: algumas pessoas falam assim, por que pregar para os israelitas e o resto dos povos, não se importa com o resto? Não é isso. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela fala que a salvação viria dos judeus, e aí então para Israel todo, e aí para todo o mundo. É esse o processo. E isso está bem claro lá no começo do livro de Atos. Fica bem claro isso daí, que começa no centro e ali vai abrindo até alcançar os confins da terra. Então aqui a gente vê Jesus falando assim, olha, não tome rumo aos gentios, nem entre na cidade samaritana, mas dê preferência às ovelhas perdidas de Israel. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui para nós como igreja, com essas palavras de Jesus aos apóstolos. Nós não estamos aqui para falar, ou ensinar, ou pregar, ou caminhar com pessoas que nos agradam e que nós simpatizamos, ou que nós nos agradamos de estar mais perto. Não é isso. Nós temos que estar em sintonia com o Espírito de Deus, ouvir a voz de Deus, para saber no meio de quem nós devemos estar para pregar o Evangelho. Muitas vezes é no meio de pessoas que nós não nos simpatizamos e que às vezes até nem gostam muito da gente. Mas se é lá que o Espírito está nos levando, é para lá que nós devemos ir. E é para elas que nós devemos pregar, ensinar e anunciar Jesus Cristo. Então, queridos, o Senhor da igreja, que mostra a missão para a gente, onde nós devemos estar e com quem nós devemos estar, é Jesus Cristo. Não sou eu, não é a nossa igreja local, mas é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. A palavra de Deus continua, e ele continua orientando então os seus discípulos. Ele fala assim, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Anuncie que está próximo o reino dos céus. Tem uma linha de alguns evangélicos que falam que o reino do céu está lá na frente, o milênio e tal. Queridos, errado. Desculpa falar tão direto, mas é isso daí, errado. O reino dos céus já é chegado em Jesus Cristo. Ele já está entre nós, mas não na sua plenitude. O reino dos céus já está em nós e Satanás sabia disso. E os discípulos perceberam isso e falaram assim, escuta, nunca se viu isso. Pessoas estão sendo libertas de demônios, estão sendo curadas de suas enfermidades, os mortos estão ressuscitando, algo novo está acontecendo. O que é o algo novo? O reino de Deus havia chegado com aquele menininho na manjedoura. E com aquele homem, quando ele inicia o seu ministério, Satanás começa a ficar apavorado, porque o reino de Deus é chegado. O inimigo é amarrado, é limitado nas suas ações. Por esse período agora, quando o reino de Deus está sendo implantado na face da terra, o rei chegou e agora a comunidade do reino de Deus, que é a igreja, começa a pregar, começa a ensinar, começa a libertar, começa a curar enfermos, começa a ressuscitar mortos, literalmente falando, mas mortos espirituais também. Pessoas que estão mortas espiritualmente se convertem a Cristo e têm a sua vida transformada. Nós precisamos anunciar que o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. Não o próximo por vir, mas o próximo entre nós já. Já é chegado, Jesus já veio, o rei já veio, o inimigo já foi limitado em suas ações,
Diabo sabe, e ele está irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, e que este Rei da Glória vai voltar e vai dar um fim a todo esse império das trevas. Queridos, nós somos a igreja, precisamos pregar ao mundo. O reino dos céus já é chegado, o rei já veio e ele voltará em glória. E veja no versículo 8, ele dando os sinais desse reino. Nós precisamos anunciar que o reino de Deus está próximo, ele está entre nós. Vamos então exercer agora os sinais desse reino: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. E ele fala: de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar, porque o reino de Deus, ele não chega por força, mas ele chega pelo amor de Deus, manifesto na graça divina, que a nós chega em Cristo Jesus, essa graça que invade o nosso coração e nos dá a vida eterna. E que veja que agora ele vai mostrar os valores desse reino de Deus. Se você faz parte desse reino, se você crê em Jesus, se você está capacitado pelo Espírito, a gente já falou sobre isso anteriormente, por isso que eu passei pelo versículo 8 mais rápido, e fala: olha, se você está em Cristo, você vai sim, no poder desse Espírito, curar enfermos, vai fazer parte de uma comunidade que ressuscita mortos, que restaura vidas, que purifica leprosos, que expele demônio, que dá de forma gratuita, porque de forma gratuita recebeu essa graça. Mas veja agora os valores que você vai ter no seu coração, os valores do reino. Versículo 9 em diante: não vos proveis de ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Olha os valores do reino. Os valores do mundo é o poder, é a glória deste mundo, é o dinheiro, é o diamante, é a exaltação. Jesus fala assim: esqueçam essas coisas, queridos. Se a graça invadiu o coração de vocês, os seus valores são outros. Vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Olha aqui para mim agora. Se você é crente, mas o teu amor está no dinheiro, você vive em função dele, você não é crente. Você não é crente. Escuta outra coisa que eu vou dizer. Uma vez uma pessoa que eu admiro muito, próxima de mim, num estudo bíblico, há muitos anos atrás, uma pessoa perguntou para ele o seguinte: ele estava falando sobre o anticristo, a vida do anticristo, e essa pessoa falou assim: mas olha, escuta fulano, eu tenho medo de quando vier o anticristo, eu tenho medo de negar Jesus para salvar a minha família. Se de repente um filho meu está lá com o pescoço para ser cortado, e o anticristo ou o servo dele vai: nega Jesus, senão eu mato teu filho. Eu tenho medo de negar Jesus. Essa pessoa agora, esse servo de Deus que eu admiro, na sua simplicidade, falou assim, olhou para essa pessoa, e creio eu, cheio do Espírito Santo, olhou para essa pessoa e falou assim: você é dizimista na tua igreja? Essa pessoa falou assim: não. Se você nega Jesus no pouco, quanto mais nesse muito lá na frente, você já nega. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não se preocupe em se prover de ouro, de prata. Invista no reino de Deus. Com isso, querido, eu não estou dizendo para você pegar, você que é membro da 8ª Igreja Presbiteriana de Londrina, pegar todos os teus bens e levar lá para o pastor que sou eu e enriquecer. Não é isso. O que eu estou dizendo é que aonde está o teu coração. Se você não é nem fiel no pouco, no mínimo, que é o dízimo, você está em dúvida se de repente vai negar Jesus lá na frente, você já está negando. Não se preocupe com ouro, com a prata, com o cobre. Não se preocupe em colocar isso em primeiro lugar. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E essas coisas que você e sua família precisam para viver vão ser acrescentadas. O próprio Jesus falou isso. Veja que ele continua, né? Ele fala para a gente não se preocupar com ouro, com prata, com cobre. Ele fala assim: nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ele está dizendo: olha, você tem a mais? Compartilha. Não se preocupe em ficar acumulando, vivendo em função destas coisas, porque Deus vai prover. Se você está trabalhando na obra, Ele vai cuidar da sua vida. Ele não está dizendo que você vai ser rico. Não está dizendo que você vai ser honrado na sociedade como uma pessoa de poder. Não. Porque, aliás, se você faz parte do reino dos céus, você não está preocupado com isso. Você está preocupado em honrar o teu rei, que é Jesus. E veja, na sequência, ele fala a respeito dessa questão do nosso comportamento como obreiros de Deus. Ele fala assim: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. E se não for,
torne para vós outro a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, ao saíres daquela casa ou cidade, sacudi o pé dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Você, como servo de Deus, não se apegue às coisas materiais, mas entre nas casas, nos povoados, pregue o reino de Deus, pregue Jesus Cristo. Se as pessoas vão te honrar, ótimo. Se elas não vão te honrar, sacode a poeira do teu pé e vai embora, porque quem vai julgar essas pessoas é Deus. Não se preocupe com você vai queimar no inferno, desgraçado, olha, não me recebeu bem, eu fui falar de Jesus, virou as costas. Querido, não se preocupe em falar mal da pessoa, em reclamar daqueles que não ouviram a tua palavra e que não valorizaram a tua obra. Sacode o pé, deixa o pó para trás, e no dia do juízo, a quem mais é dado, mais será cobrado. É Deus que vai julgar. Cumpre o teu papel como servo, como serva de Deus. Seja um agente do reino dos céus no mundo. Sabe por quê? O reino dos céus já chegou em Cristo. E ele chegará plenamente na segunda vinda de Cristo, em glória. Então, que Cristo seja honrado hoje pela minha vida e pela tua vida. Que cumpramos o nosso papel como igreja de Jesus Cristo. Cada um de nós, o pouquinho que nos cabe, que sejamos agentes envolvidos na obra de Cristo. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.